Defesa do consumidor. Esse é o nosso quadro de todas as terças e quintas, e para falar com propriedade sobre os direitos do consumidor, está na linha o nosso companheiro, professor da Universidade Cândido Mendes e consultor do PROCON, Jorge Tardan. Muito bom dia, Tardan. Bom dia, Mauri. Bom dia, ouvinte. Tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Tardan, eu queria falar um pouquinho hoje, queria que você falasse um pouquinho, que você desse uma noção para os consumidores, para as pessoas que estão nos ouvindo. Quando acontece algum problema de danificar os automóveis nos estacionamentos, ou até furto, como já aconteceu, nós já vimos aí nos jornais, nos estacionamentos de shoppings e tal, quais são os direitos dessas pessoas? O que elas podem fazer? O que o Código de Defesa do Consumidor pode ajudar o consumidor nessa hora? Mauri, a sua pergunta é muito importante, porque a Simara, uma ouvinte nossa, Simara de Assis Santos, faz uma pergunta que está direcionada diretamente a um problema que ocorreu num shopping center na Tijuca. Mas vamos estender isso aí para supermercados, enfim, aonde houver estacionamento, inclusive em universidades. E a primeira questão que nós temos que considerar para danos, furtos ocorridos em estacionamentos é a seguinte: se o estacionamento é cobrado, se aquele determinado empreendimento cobra pelo estacionamento, inequivocamente, indiscutivelmente, a responsabilidade civil é objetiva. O que significa dizer isso? Significa dizer que não importa de quem foi a culpa pelo dano, o empreendimento deve e tem que se responsabilizar pelo dano ocorrido. Agora, é importante o seguinte: no Código de Defesa do Consumidor, uma questão sagrada é o direito à informação. Se este estacionamento coloca lá que não se responsabiliza por equipamentos, por objetos deixados no interior do veículo, e se isso tiver informado de forma bastante ostensiva, é bom que o consumidor retire do interior do veículo esses pertences. Agora, no caso aqui da Simara, aconteceu o seguinte, né? O tocador de CD foi subtraído, retirado, furtado do painel do veículo. Evidentemente que é muito razoável que um carro tenha um toca-fitas, um CD, um DVD, é muito razoável. Portanto, não é razoável o argumento do supermercado, do shopping center, nesse caso aqui, dizer que o consumidor deveria, que isso é um acessório. Veja assim, é acessório, mas a verdade é, a sorte do acessório, isso é um princípio jurídico importante, acompanha o principal. Então, imagine o seguinte: se o consumidor tivesse que levar o step, não é razoável. O step é acessório também. Então, os acessórios acompanham o bem principal. Agora, de fato, se o que tivesse sido furtado fosse um laptop, por exemplo, laptop não é acessório de um carro. Desse ângulo, então, nós podemos dizer o seguinte: esses bens que não compõem, que não incorporam, no caso do veículo, são chamados juridicamente de pertença. Então, se tiver uma informação lá dizendo que não cobre objetos, bens deixados no interior do carro, entenda que são as pertenças. Todos os acessórios estão cobertos. Por exemplo, chave de roda, step, o tocador de CD ou de fitas estão no plano dos acessórios, portanto, estão protegidos sim. Agora, outra questão, Mauri, importante a gente observar aqui: se o estacionamento desse empreendimento não é cobrado, né, se ele oferece aquilo ali por mera liberalidade, o supermercado, ou o shopping center, ou a universidade responderá se houver o chamado forfeito interno. Portanto, aí nós temos que observar a chamada culpa em vigilando. O que seria isso? Se houver uma falha na vigilância, se houver essa falha, o empreendimento terá que responder pelo dano que o
patrimônio, no caso do carro, venha a sofrer. Então, muito atento aos supermercados que cobram estacionamento, a shopping center, a universidade. Guarde o comprovante, porque isso é fundamental. Se você tem como comprovar que, de fato, aquele empreendimento cobrou estacionamento, inequivocamente o empreendimento responderá pelo dano causado. Agora, só responderá por danos que não sejam diretamente ao veículo e aos acessórios se houver a falha de informação, ou seja, o empreendimento não informou de que não cobre objetos deixados no interior do veículo, por falha nos chamados deveres anexos, ou seja, falha no dever de informar. Portanto, consumidor, muito atento às informações nos estabelecimentos comerciais. Aliás, não só para os consumidores, para você, fornecedor também, pense no seguinte: você pode oferecer estacionamento, pode até cobrar, observando que no caso do Rio de Janeiro existe a tolerância de 20 minutos, né? Até 20 minutos o consumidor não é obrigado a pagar estacionamento, e a lei estadual também põe o seguinte: toda vez que o consumidor, no caso aí de shopping center e supermercado, toda vez que o consumidor comprovar que comprou naquele estabelecimento um valor superior a 10 vezes o valor do estacionamento, ele está dispensado do pagamento em razão de lei estadual. Essa regra não vale para os demais estados do país. Então, esclarecendo aqui o seguinte: imaginemos o seguinte, o preço do estacionamento é R$2. Se o consumidor comprou acima de R$20, ele está dispensado do pagamento. Se o estacionamento é R$3, se o consumidor comprou acima de R$30, ele está dispensado do pagamento do estacionamento. Isso só vale para o estado do Rio de Janeiro, porque é uma lei estadual. Bom, mas de qualquer forma, mesmo o consumidor estando fora desse período aí, ou seja, o consumidor entrou no mercado e ficou menos do que 20 minutos, e foi tempo suficiente para sofrer o dano, né? Foi furtado nesse curto espaço de tempo. Aí ele não remunerou, porque está dentro daquele período de tolerância. Mesmo assim, o estabelecimento tem que responsabilizar, uma vez que aquele estacionamento é remunerado. O consumidor só não pagou por uma questão de tolerância contemplada na lei. Tardan, só para tirar uma duvidazinha, o mesmo raciocínio vale para avarias nos automóveis? Ou seja, o carro está parado, você vai fazer uma compra e quando volta o carro está amassado porque houve alguma colisão, alguém bateu no seu carro que estava estacionado lá. O estacionamento também tem responsabilidade da mesma forma como quando do furto? Aí é importante observar o seguinte, né? A natureza jurídica de estacionamento é depósito, o carro está lá para ser guardado. Se aquele estabelecimento tem um manobrista e o manobrista causa esse dano, essa avaria, evidentemente que é responsabilidade do estabelecimento, porque o manobrista é o mero preposto. Agora, imaginemos, Amaury, que um outro consumidor venha a causar essa avaria, né? Então ele fez uma manobra lá, uma barbeiragem qualquer e bateu no carro do consumidor que estava estacionado bonitinho. Bom, aí nós temos o seguinte: fato terceiro, esse barbeiro, né, causou o dano lá no patrimônio de um outro consumidor. O empreendimento responderá pelo dever de vigilância. Se aquele empreendimento não souber informar quem foi efetivamente o causador do dano, acaba respondendo por falha na vigilância, porque eu deixei o carro lá para ser vigiado, para ser guardado, protegido. Evidentemente que não foi o empreendimento que causou o dano, foi uma terceira pessoa. Agora, se o empreendimento não souber informar quem é essa terceira pessoa, o empreendimento terá que responder. Se o vigia lá do estacionamento, olha, foi o carro, placa número tal que fez isso, o consumidor deve fazer a ocorrência policial contra esse sujeito indicado pelo estabelecimento. E, evidentemente, numa eventual ação, o estabelecimento será arrolado através do seu preposto, que seria o vigia. Importante o vigia dizer, olha, quem causou o dano foi o fulano de tal, a placa do carro é essa aqui. E o cara foi embora, não tinha poder de polícia para prender. Está aqui, faça a ocorrência contra ele. Se o empreendimento fizer isso, vai ser eximida a responsabilidade. Perfeito, Tardan. Voltamos na quinta? Na quinta, certamente.